Muito bom. Boa noite, boa noite, boa noite, todo mundo. Boa noite, minha amada. Seja bem-vinda mais uma vez nesse bate-papo, Projeto Sananda, Projeto Terra. E Boa aí, minha noite. amada, como é que foi a tua semana? Diga aí. Uma delícia, uma delícia. Muito trabalho, mas muito prazeroso. A gente conseguiu finalmente concluir o material do Retiro dos Dragões, né? Que é a mesa. E Nossa, ontem, esse eu não quero perder, hoje, Beth. Não quero. hoje Para a mim, Helena colocou os últimos materiais. nossa, eu estou louca para fazer esse trabalho. É porque Eu foi o não fui seguinte. lá, né? Porque eu não fui lá no final do ano, no retiro, mas esse trabalho eu não quero perder por nada. Boa Nós noite, fizemos sejam o bem-vindos, retiro. pessoal. Sejam E as todos bem-vindos. pessoas que participaram do retiro receberam o produto, né, da mesa. E aí a gente conseguiu terminar hoje essa demanda. E aí agora eu já me voltei para os outros projetos. Eu tenho 4 projetos engatilhados. Eita, Lele. Não podemos parar, né, amiga? Não, Estamos não. aqui para trazer luz, para poder aprender, né, uns com os outros e trazer o que a espiritualidade nos vem aqui trazendo todos os dias, passar isso adiante de uma forma mais leve, de uma forma mais gostosa. Com Eita, estou certeza. vendo aqui Cecília e Marina, muita gente, Rogério, Valéria, Daniela, Fátima Freitas, minhas queridas, todas amigas, minhas colegas. Isaura. Isaurinha, não falta nunca, né, Isaurinha? Esses que estão manifestando, né? Fora os outros que estão aqui sem se manifestar. Sejam todos bem-vindos. Justamente. E hoje nós escolhemos uma coisa para a gente bater um papo aqui. Eu acho que é um tema bem peculiar. Espera aí, eu estou com uma música no fundo, está atrapalhando o meu áudio? Não, para mim não. Então, eu vou deixar ela aqui, que ela está bem tranquila. Né? Não sei se vocês estão escutando, mas para mim está bem Está tranquila. escutando não. Nós viemos aqui hoje falar um pouquinho sobre o perdão. Dentro da linearidade que nós vivemos hoje, nós ainda estamos muito limitados para entender o que é o perdão. Não é tão simples para a maioria das pessoas. Entender o perdão, a necessidade de se perdoar, o que se perdoar, por que se perdoar e se temos mesmo a necessidade de perdoar. Né? E aqui a gente é cheio dessas crenças limitantes. Temos muitas crenças limitantes. E à medida que nós vamos avançando no nosso caminhar, no autoconhecimento de nós, quer dizer, o autoconhecimento de nós mesmos é redundante, né? No autoconhecimento, a gente vai entendendo com um pouco mais de leveza as coisas. E nem tudo que a gente entende hoje torna-se verdade absoluta. A gente já falou isso aqui várias vezes, inclusive na live passada, nós falamos muito sobre o que é verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. O que é, para mim, um ponto um ponto de vista que é visualizado na minha individualidade, na minha versão que eu estou vivendo hoje. E talvez daqui a um mês eu esteja num outro degrau, galgando outras, né? Talvez eu esteja recebendo mais um pouco dessa espiritualidade e talvez o mesmo ponto de vista que eu tenho hoje, eu não vou ter vergonha nenhuma de falar. Não, eu falei lá atrás que era isso, mas hoje eu já penso diferente, porque eu recebi novas informações, novos downloads,
que me permite mudar, porque tudo é movimento. E eu lembro muito bem na live passada, Beth, que você foi muito assertiva quando você falou sobre o desapego. E num dos itens que você falou da questão do é difícil. Então, é difícil. Nós temos que esquecer o é difícil desapegar. Porque desapegado é difícil. Né? Então, já comecei falando aqui que não é tão simples, mas é a mesma coisa que é difícil. No entanto, sobre uma visão mais ampla, numa visão generalizada, numa visão do macro. Né? E aí, a gente está em constante movimento, porque a gente tem que aprender a soltar os padrões e ver que nós temos, de acordo com o nosso caminhar, com o nosso consciente energético, nós vamos ganhando novas percepções, novos downloads vão acontecer. Mas é isso que a gente volta sempre na mesma retórica. Joguem sempre para o coração de vocês. Tudo que nós falamos, tudo que nós ouvimos, seja quem for, seja qual personalidade for, nós estamos num planeta dual, num planeta de polaridades, e nem tudo ainda nos foi revelado. Nós ainda estamos num caminhar, nós ainda estamos numa estrada, e nem tudo aquilo que nós temos como verdade absoluta são pontos de vista, não são verdades absolutas. A gente pode fazer, como eu disse, tudo é um movimento constante. Perdão tem muito a ver hoje, como a maioria pensa, como a grande massa pensa, é que tem muito a ver com o que o outro nos faz. Né? E é quase que impossível nós passarmos por essa linearidade, por esta vida que nós estamos aqui hoje, sem que nós sejamos atacados ou, de alguma forma, criticados ou, de alguma forma, não entendidos. É quase que impossível passar por uma vida inteira e não sofrermos algum tipo de ataque. E existem pessoas que, na maioria das vezes, elas se irritam conosco até por termos uma luz, até por estarmos sobressaindo de alguma forma, por sermos felizes, por sermos alegres. Isso irrita algumas pessoas. E elas acabam nos criticando, falando mal, nos ofendendo. Muitas das vezes, quando ela não consegue o intento de alcançar essa ressonância em nós, ela começa até a insuflar outras pessoas para que essas outras pessoas entrem nesse coro com ele ou com ela, para que eles também possam estar trazendo essa energia negativa. Vamos lá. Deixa eu só terminar um primeiro raciocínio, que eu sei que você vai me bater aqui hoje. É isso que é o interessante. Não é ser dono da verdade. Eu e Beth temos muito disso aqui. A gente tem uma opinião, eu não sou obrigada a pensar igual ela. Mas ressoou para mim o que ela disse, eu puxo para mim. Se não ressoou, eu concordo e está tudo bem. É ela e eu respeito o ponto de vista dela. Então, se alguém traz essa energia para mim, eu tenho que pensar que eu não sou obrigada a pegar essas energias. Né? Trata-se muito mais de mim do que do outro. Assim eu penso, como é que eu vou agir ou reagir? Eu tenho que pensar em mim.
e não no outro, porque o outro tem o caminho dele, tem o momento dele e as escolhas dele. Então, o perdão, na minha opinião, é daquilo que eu resolvo fazer com o que o outro está tentando me provocar. Vocês acham que a gente sempre fomos bonzinhos? Que nós sempre fomos essas pessoas que estamos aqui hoje, tentando nos melhorar, nos gostar, nos entender, ser melhores? Não. Nós já vivemos muitas polaridades. Nós já vivemos muitas vidas. Nós já fomos homens, fomos mulheres, fomos assassinos, fomos de tudo, digamos assim. Não vamos entrar bem em detalhes. E por quê? Porque nós viemos experienciar. Nós não estamos aqui para experienciar. Quando a gente fala em experienciar, é trazer a informação, viver esse planeta dual, porque a Terra é um planeta dual, é um planeta de polaridades. Nós viemos para viver as polaridades. Lá atrás, ou seja, lá atrás, entre aspas, em vidas multidimensionais ou realidades paralelas, depende do que vocês entendem, nós vivemos tudo ao mesmo tempo. O universo, ele é atemporal. Então, quando nós temos fractais nossos vivendo dualidades onde a sobrevivência é muito mais importante do que o autoconhecimento, é natural que ele cometa muito mais infrações, ditas infrações, calma, entre aspas, coisas que eu que hoje estou buscando um caminho melhor. No entanto, essas coisas que viveu, ela vem com o objetivo de trazer ensinamentos. Tudo que a gente experiencia é para a gente aprender. E se você viu que aquilo não é interessante, que não foi legal, que não repercutiu para você de maneira positiva, por que você vai repetir? Você já trouxe a informação, ok, então deixa para lá. E por que eu tenho que me incomodar com o que o outro está fazendo? Será que eu fui sempre assim? Não. Nós temos que parar de pensar que a gente, às vezes, leva muito para o lado assim, da vitimização, né? Nossa, porque eu não mereço isso? Será que em algum momento você não criou isso? Em algum espaço-tempo isso não foi criado por você mesmo? Será que quando você veio, você não fez um contrato de vivenciar essas experiências como aprendizado? Podemos ver essas energias vindo de vários prismas, de várias maneiras de pensar, sobre várias maneiras. Você hoje pode pensar assim, como eu estou falando, eu vejo como experienciação. Eu aprendi, olha que foi a duras penas. Bem pouco tempo atrás, Beth me deu um cor aqui, mas ela me ensinou. Eu aprendi com ela, porque eu estava passando um momento onde eu estava sendo muito agredida, muito agredida. Como eu disse, eu trabalho numa instituição com muitos funcionários, e eu estava me sentindo agredida. E aí, eu conversando com ela, ela me passou muitas coisas, e aí, falei, epa, vamos lá, então vamos separar os campos aqui, por que eu deixei isso entrar no meu campo? Por quê? Porque eu deixei isso espelhar em mim de alguma forma.
de algum momento, se eu sentir essa dúvida, porque isso espelhou em mim. Se é porque ainda existe isso dentro de mim para que eu veja, para que eu ressignifique, para que eu olhe para isso com mais atenção. Vamos deixar você falar um tiquinho, depois nós falamos mais, que eu já falei muito. Eu vou pegar alguns ganchos aí que você falou, como, por exemplo, a palavra difícil. Você sabe quando foi que eu despertei para as palavras? Eu estava num encontro de amigas e nós tínhamos combinado para estudar, nós estávamos juntas estudando, isso em 2009. E uma delas disse assim: eu tirei o tem da minha vida, porque eu me desobriguei de tudo que era obrigação. E eu refleti muito sobre isso, e eu tirei o tem da minha vida. Então, hoje, eu olho para as coisas todas e para todas as situações, e para tudo que acontece, para tudo que eu tenho que fazer, sem o tem. Isso torna as coisas muito mais leves, porque eu não me sinto obrigada. Eu não tenho que me maquiar, né? Então, eu me maquio porque eu estou com vontade. Né? Eu não tenho que ir à praia todos os dias porque eu moro na praia. Eu vou no dia que eu tenho vontade. Né? E eu fui refletindo sobre outras palavras. Então, vou aproveitar aqui e trazer essa questão das palavras, que eu acho muito importante, né? Sobre o soltar e desapegar dessas palavras. Por exemplo, eu tinha um adjetivo que todo mundo me dava, né? De que eu era uma mulher guerreira, né? De que eu era uma mulher forte. E então, eu me sentia o máximo, porque eu era guerreira, eu vencia tudo, né? Que eu me propunha a fazer. E um dia eu abri mão desse título de ser guerreira, né? De ser poderosa nesse sentido, né? De estar vencendo. O que acontece quando a gente se considera uma guerreira e tem que vencer as coisas? A gente está o tempo inteiro criando situações às quais a gente tenha que se sobrepor para vencer, para continuar com o título. Né? Sim. E aí eu percebi que algumas pessoas diziam assim: estou indo para a batalha, se referindo ao trabalho. Eu disse: poxa, se eu considero o meu trabalho uma batalha, todos os dias eu vou guerrear. Eu nunca vou ter paz no meu trabalho, eu não vou ter prazer no meu trabalho. Né? Por quê? Porque ele é uma fonte de conflito, de guerra, de embate. Né? E assim eu fui expandindo para outras tantas palavras. Então eu chamo a atenção para que a gente preste muita atenção no que a gente está falando. Porque a gente termina mantrando isso nas nossas vidas. A palavra, ela tem energia, ela tem força. Ela tem energia plasmática. A gente plasma tudo que a gente fala. Então, vamos ter muito cuidado, porque ela ressoa em nós de forma emocional. Ela gera química no nosso corpo. E isso faz com que a gente tenha determinadas atitudes, comportamentos, a depender do tipo de palavra que a gente está mantrando na nossa vida. Mas aí, voltando para o nosso tema, porque eu queria mesmo fazer esse adendo, né? Tomando isso que você trouxe para a gente, voltando para o perdão. Né? O perdão, ele é um conceito muito complexo. E ele é muito facetado, porque ele depende de onde eu estou, com quem eu estou, qual é a minha cultura, o que é que eu acho, o que é que eu penso, como eu fui criado. Né? E é um tema recorrente ao longo da história. Né? A humanidade inteira, desde que nós começamos, olhamos para o céu, olhamos para a lua, olhamos para o sol e dissemos: são nossos deuses. Né? E eu preciso agradá-los.
E toda vez que algo acontecia que não estava do agrado deste Deus, eu era culpado. Eu era pecador, né? E eu precisava ser perdoado para, a partir deste perdão, eu me sentir leve, né? Então, a gente vê que lá na época dos sumérios, eles já perdiam aos deuses para serem perdoados. No Egito Antigo, né, eles imaginavam que eles precisavam do perdão para alcançar a vida após a morte. Lembra que no Egito eles mumificavam, né, e colocavam tudo que a pessoa possuía, né, os ricos pelo menos, para que ele tivesse como pagar para atravessar o rio da morte, né, e chegar na outra vida. Né? No judaísmo, né, o Torá também, né, e os profetas enfatizam a importância do perdão e da reconciliação. Nós temos filósofos, como Platão e Aristóteles, que também discutiram a natureza do perdão. Na época moderna, nós tivemos filósofos também trabalharam o perdão, e mais recentemente nós temos a psicologia, né, que também trata o perdão como uma forma de restabelecimento de si mesmo, liberação de traumas, de dores, de conflitos. E aí, a palavra perdão, ela tem origem latina, que significa dar por, ou dar por, ou desistir de, né? Eu desisto de, né? Então eu perdoo. E, na verdade, é isso que a gente faz, né? Quando a gente vê que aquilo não é o que a gente quer, ou aquilo está nos incomodando muito, a gente deixa, né? Desiste de, né? Pelos mais variados motivos. Mas o perdão, ele pode ser visto por diversas vertentes. Você falou do perdoar ao outro, mas eu queria começar com o perdão de si mesmo. Sim, eu ia chegar nessa parte também, mas deixar você falar, senão vai só eu lá. Bom, que você traz o conteúdo, tá tudo certo também, né? A gente fala o que é possível. A gente precisa testar nesse bate-bola que a gente faz, né? Então, o perdão dirigido a si mesmo é um perdão, no meu ponto de vista, dos mais danosos, né? Se é que a gente pode falar em dano, né? Mas é quando a gente não se reconhece, né? É quando a gente está num estado de culpabilidade. Imagine que nós crescemos ouvindo determinadas coisas, seja historicamente, seja da cultura, seja familiar, seja de onde veio, mas a gente ouviu determinadas coisas e quando a gente não age de acordo com aquilo que a gente ouviu, a gente se sente culpado. Uhum. A grande maioria da humanidade passou por alguma religião, né? E nas religiões, esse conceito de culpa, né? Esse conceito de pecador, ele é muito reforçado, né? E então a gente vai para esse estado interno de autocondenação. Muitas vezes a gente vai para um espaço de autoflagelação. E muitas coisas que acontecem na nossa vida são ocasionadas por esse movimento que eu faço de não me reconhecer na minha humanidade. De não me perceber que tudo que eu faço está de acordo com o nível consciencial no qual eu me encontro naquele momento. É como o adulto culpar a si quando era criança por não saber andar, ou por não saber comer, ou por não saber escrever. Eu, quando me torno adulto, eu consigo olhar para mim numa linha de tempo de consciência e eu sei
que o que eu faço hoje é diferente do que eu fiz antes, porque o meu nível consciencial de hoje é diferente. E se hoje eu faço alguma coisa no qual eu ainda me sinto pecador, culpado, mais na frente eu já vou olhar diferente, porque eu já vou ter outro nível consciencial. Aí a gente sai do perdão a si e vai para o perdão ao outro. Quando eu olho o outro e acho que eu preciso perdoá-lo, é porque eu fui para o papel de vítima. O outro me fez algo. E como aquilo me machucou e me feriu, eu preciso perdoá-lo para me sentir melhor ou superior ao outro. Então, quando eu perdoo, eu renuncio à vingança. Ai, eu vou deixar isso para lá, eu vou perdoar, eu não vou mais me vingar. E aí, às vezes, eu assisto algumas séries de época, eu gosto muito de série de época. Adoro. Aonde, gente, é um negócio de ter que vingar, né? Ter que vingar. Eu digo assim, que interessante isso, né? É um estado consciencial que nós vivemos muito mais, digamos assim, a flor da pele naquela época. Mas aí eu me pego tendo esse pensamento e eu olho para a época de hoje e vejo que ainda há uma parcela da humanidade vivendo neste mesmo padrão, né? De competição e de busca para vingança daquilo que acreditou que lhe foi tomado, né? Ou que lhe foi escondido, ou que lhe foi renegado, né? Quantas vezes a gente tá com raiva do outro porque o outro não fez algo que era uma expectativa minha. E aí a gente pode olhar para o perdão também como o perdão do passado. Quem já foi espírita, acredito que a grande maioria das pessoas que, pelo menos brasileiros, né, que se tornaram espiritualistas, passaram pela vertente do espiritismo, né? Sim, então a gente é a grande maioria, né? Então a gente sabe das vidas passadas e a gente sabe, né, das questões de obsessão, nas quais a gente acredita que se está acontecendo alguma coisa na minha vida, eu estou pagando, que é o karma, né? Ou alguém me deve porque me fez alguma coisa em outra vida. Isso também a gente vê muito dizer assim, na outra vida, né? Ou você foi, sei lá, qualquer coisa na minha outra vida, né? Se não foi alguma coisa, digamos, boa, né? Foi alguma coisa ruim na minha outra vida. E então a gente vai para esse processo também de dívida, né? Ou de cobrador, aonde a gente também ressalta o perdão. Né? Aí eu vou para a live que a gente fez na semana passada, falando sobre o soltar, né? O passado. Soltar o passado. Não tem como a gente avançar sem soltar o passado. Não tem como a gente avançar se não estivermos no presente, né, Beth? Isso, Soltar justamente. o passado e estar no presente. Nem Verdade. no futuro, nem no passado. É estar presente. Boa observação, porque às vezes a gente acha que a gente vai soltar o passado e vai para o futuro. Porque tudo que eu não quero é ficar aqui no presente. Né? Então eu vou para o futuro e vou para um outro estágio emocional, vibracional, que não é o presente. Né? A gente também precisa ter uma clareza sobre o que é perdoar o processo. Né? Perdoar um processo, às vezes, leva tempo. Né? Porque requer que a gente se conecte com a nossa essência. A gente precisa, para viver essa questão do processo, né?
ver os nossos valores, ver os nossos princípios, né? Passar por um processo de compreensão maior, de aceitação. Né? E também nós vamos para outra vertente, que foi a que eu comecei a falar, que é o perdão divino. Né? Deus precisa me perdoar, e por isso a gente faz confissões, e a gente ora, e a gente se coloca de joelhos, e a gente faz promessas, e a gente caminha, né, por tantas horas para fazer determinadas coisas, pagarmos determinadas promessas. Nós às vezes, impingimos tantas feridas, não era bem a palavra, não, para a gente ser liberto, né? Para a gente ser perdoado. Você vê, tem aquele filme, como é o nome dele? Anjos e Demônios, né? Onde o cara lá que faz os ajustes todos no filme, né? Que bota as coisas aqui e ali, ele é um ex-sacerdote, se não me falha a memória, ele tem alguma coisa relacionada com a igreja e ele se automutila, né? Ele se espanca, né? Sim. Como forma, né, dele se punir, se flagela isso, como forma de se punir, porque ele se sente culpado. Quando a gente se sente culpado, numa visão assim mais rude, a gente se sente sujo. E aí a gente busca ser perdoado como se fosse um banho, um mergulho, né? Para a gente se limpar daquilo que a gente acha que é o pecado que a gente cometeu. Mas, gente, a gente andou por tudo isso aqui nessa humanidade e todos nós fizemos tudo, de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Né? E a gente acredita que é através do perdão que a gente vai encontrar o amor incondicional. E eu digo para vocês que não é através do perdão, é através do não julgamento, é da autoaceitação de onde estamos. Né? E aí eu pergunto assim, para que mesmo que a gente busca o perdão? Para a gente ter alívio emocional? Aí a gente tem alívio emocional, a gente reduz o estresse, a gente reduz a ansiedade. A gente quer o perdão para melhorar as relações. Aí a gente está num relacionamento, seja amoroso, seja de trabalho profissional, seja de ciclo social, tanto faz. E a gente acha que se a gente perdoar, aquilo vai melhorar. Aquela relação vai melhorar. Eu digo a vocês que na tridimensionalidade isso funciona. Isso vai nos dando uma tranquilidade, um desvinculamento, né, a todas essas correntes que a gente colocou. A gente acredita que a gente vai crescer a partir do perdão. Se a gente fizer o trabalho interno, a gente tem um certo nível de crescimento pessoal e de autoconsciência. Né? A gente alcança a paz interior a partir do perdão até certo ponto. Porque toda vez que... Aqui, gente, é o meu ponto de vista, tá? Toda vez que eu me coloco acima ou eu me coloco abaixo, ou seja, eu perdoando eu estou acima, ou eu precisando de perdão eu estou abaixo, né? Eu não tenho uma paz interior inteira, genuína e verdadeira. Sim. Porque eu estou na separatividade. Nas polaridades. Eu estou na polaridade, justamente. Então, a gente precisa muito observar quando a gente se sente ofendido, magoado, ou vilipendiado, seja lá o que for, aonde eu estou me colocando? Porque eu sou vítima, eu sou o algoz. A vítima e o algoz, ele tem tudo a ver com o perdão. Tudo. Tudo a ver com o perdão.
E ele nos coloca num local de não assumirmos a nossa responsabilidade pelo que nos acontece. A nova era, esse novo nível de consciência que a gente está acessando, ele requer de nós autorresponsabilidade o tempo inteiro. Você quer fazer algum adendo antes de eu entrar numa outra etapa? Gostaria, sim. Gostaria de ressaltar aqui que é exatamente essa separatividade que tem do hoje e do que nós estamos adentrando, né? Que seria essa linearidade que estamos inseridos hoje. Hoje a gente pode igual eu falei, a gente se vê por vários prismas. Então, na maioria das vezes, a gente pode também, que seria isso uma outra realidade, e quando a gente chegar nesse ponto, é porque a gente tem que estar muito espiritualizado. Ou seja, de perceber que aquilo está vindo para você, mas que não se espelhe em você e deixar passar. Você não sentir, porque quando você, hoje, na sua linearidade atual, a gente fica incomodado. A gente se incomoda. É doído realmente ali. Às vezes, ver seu nome vilipendiado, como você diz, em umas redes sociais, não é mesmo? Então, é doído você se ver ali massacrado ali por umas coisas que não tem a ver com você. A gente sente, porque nós estamos humanos ainda. Nós ainda estamos em processos. Nós estamos ainda passando por processos. E esses processos não são assim. Cada vez mais eles estão vindo mais rápido. Cada vez mais a gente está interiorizando mais essas informações. Mas nem sempre assim. Chico já falava, eu achava muito interessante de uma fala dele, que ele falava assim que haverá um tempo em que a gente não precisará nunca, porque sempre o Espiritismo prega muito perdão, né? Perdão, 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 aquela coisa, é uma caixinha. É uma dessas caixinhas que nós conseguimos hoje soltar. Né? Então, a gente olhando para o Espiritismo, e o Espiritismo é de 1865. Sim. 2 séculos atrás, quase. Exato. E lá já não era tão claro, ainda havia muitas coisas ainda para subentendidas, digamos assim como a palavra de Cristo veio como parábolas, né? Muitas coisas ainda vieram hoje fazer significado para nós que não estávamos preparados naquele momento para escutar. Tanto o Espiritismo também. Então, Chico já falava que quando a gente não houver necessidade de perdoar, é porque a gente já cresceu o suficiente para que a gente não sinta mais isso refletir em nós. Então, isso você tem que estar espiritualizado o suficiente para passar por essa etapa. Mas hoje, com a experiência que nós estamos aqui hoje, nessa linearidade, nesse momento, eu acho que uma coisa muito interessante é o silenciar. Uhum. Eu acho muito importante. Quando você dá voz para aquilo, você aumenta o coro daquilo. Você coloca mais força naquilo que está vindo para você. Então, silencie. Busque o equilíbrio. Como a gente já falou, essas coisas vão acabar perdendo força com o tempo. Tudo perde força com o tempo. Quando ela não encontra ressonância, se você não bater de frente e ela fazer sim voltar para trás, ela não encontrou ressonância em você, ela tende a morrer. Porque aquilo ali vai ficando sem graça. Então, a tendência é que isso acabe sempre
diminuindo com o tempo, é o cair das máscaras, é que quando você vai vendo que a sua frequência não é aquela, você não bate com aquela frequência mais. Então, algumas vezes, a gente percebe que eles ficam sempre pensando assim, por que eu não consegui atingir a pessoa? E aí eles acabam que, sabe, cansam, aquilo vai ficando pelo caminho. Então, o que eu queria dizer era, até você inserir o outro ponto, era isso. E sobre o auto-perdão, eu queria também inserir um pouquinho aí do auto-perdão. No meu ponto de vista, assim como eu falei lá atrás, nós não viemos aqui para experienciar, não é isso que é o que nós buscamos, não é levar informação para nós mesmos. Deus julga alguém, Deus pune alguém, é o que você disse. São as igrejas, os cultos, as religiões que nos incutiram isso íons e íons de tempo. Então, nós estamos presos a essas crenças, que Deus nos julga, que nós somos pecadores, que nós nascemos do pecado, que nós não podemos isso, que nós não podemos aquilo. Não existe julgamento. Quem criou o julgamento somos nós. Esse planeta que vibra dentro dessa como é que fala? A grade planetária, que cada planeta tem uma grade planetária de acordo com a população daquele planeta. Então, a nossa planetária, até então, porque agora ela já está caindo e já tem uma outra se sobrepondo. Então, aquela grade planetária nos incutia que nós éramos filhos do pecado, que nós não podíamos nos crescer. Então, a gente sentia culpa. Por que eu senti culpa se eu não tenho ninguém para me julgar? Por que eu tenho que me sentir culpado? Eu não vim para experienciar. Assim, que quando eu percebo que se eu matei alguém e eu percebo que aquilo foi péssimo, que foi uma experiência que eu não quero mais na minha vida, eu aprendi alguma coisa. Eu trouxe o conhecimento dessa ação que eu pratiquei para mim. Então, é um ganha-ganha. Não é um ganha-perde. É o equilíbrio. Então, eu hoje penso que silenciar acima de tudo, mesmo em todas as situações, tanto no auto-perdão, quanto o silenciar traz o quê? Ele traz uma reflexão. É você parar, você entender a situação, você introspectar toda essa informação e ressignificar. Aí, ponto. O que eu queria falar era isso aí. Bota lá, bora mais. É verdade, é verdade. Esse silenciar é muito importante. Não só o silenciar e ir para dentro, mas o silenciar muitas vezes de não abrir a boca para retrucar. Sim, não deixar a ressonância. Né? Não é verdade? Porque, assim... Você alimenta o caos, né? Se você retruca, você está alimentando mais o caos, né? Aquela energia. Gente, tudo que a gente faz tem reflexo energético na nossa vida. Tem reflexo energético no nosso campo eletromagnético. Então, tudo, absolutamente tudo reflete. Como ela deu um exemplo aí de um assassinato, né? Em algum momento, nós destituímos algumas vidas. Não foi uma nem duas, porque nós todos participamos de guerras. Nós todos participamos de muitas coisas ao longo da nossa história. Então, a gente sabe o que é isso. E o nosso campo recebeu essa informação e ela está lá. Agora me diga, o que é que adianta eu ficar me lastimando por isso? O que eu estou fazendo no meu campo ao ficar revivendo essa história?
Já dizem os cientistas, os neurocientistas, de que a nossa mente, nosso cérebro, ele não sabe o que é presente, passado e futuro. E por não saber isso, ele considera tudo como sendo no presente, como tudo acontecendo no presente. Então, acontece alguma coisa na nossa vida, o que é que a gente faz? A gente fica rememorando aquilo, rememorando aquilo, rememorando aquilo. Eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo para o meu cérebro que eu estou vivendo aquilo, vivendo aquilo, vivendo aquilo, vivendo aquilo. Então a gente pega os nossos traumas todos e fica revivendo, e revivendo, e revivendo, e revivendo, e revivendo, e dizendo para ele, olha aqui, estou vivendo isso, estou vivendo isso, estou vivendo isso, estou vivendo isso, estou vivendo isso. A gente está passando por um momento em que é de total desconstrução daquilo que a gente acreditava. No modus operandi que tínhamos no planeta. Isso significa mudança. Se não mudar, não muda a frequência. Tem que mudar pensamento, tem que mudar emoção, tem que mudar sentimento, tem que mudar postura, tem que deixar de reagir, tem que passar a agir. Tem que ir para o não julgamento, tem que ir para a neutralidade. Sair das polaridades, senão não adianta. Fica só na fala. É o equilíbrio, né? É buscar justamente esse novo acesso consciencial que é equilibrado. Para mim, o equilíbrio é a neutralidade. Né? Eu estou neutro, eu estou equilibrado, eu estou centrado. Quando a gente não está centrado, a gente fica assim, ó. Ó quem bebe, né? Perde o centro. Quem bebe, né? Fica assim, ó. E às vezes a gente faz determinados processos energéticos e recebe algumas, como é que se diz assim, explosões energéticas que a gente fica tonto, né? Algumas pessoas ficam fora do ar, né? Por quê? Porque está fora do centro. Quando a gente está no centro, a gente não bambeia, não bambeia. E aí, a próxima etapa que eu queria falar é sobre o Ho'oponopono. Vocês já conhecem o Ho'oponopono da Nova Era, né? Se não conhecem, aconselho a conhecer. O Ho'oponopono, para mim, ele é poderosíssimo. Eu já fiz muitas transformações na minha vida com o Ho'oponopono. Eu nunca tive hábito de usar, Beth, sinceramente. Usei muito. Hoje eu uso menos, mas eu usei muito. E eu fazia o Ho'oponopono tipo assim, todo dia à noite, e eu fazia intuitivamente. Usava aquelas frases para o que vinha chegando para mim. Então, sim, eu fazia, por exemplo, eu começava o Ho'oponopono fazendo com os meus pais. Um exemplo, tá? Aí eu sentia que precisava fazer para a minha linhagem masculina do meu pai. Aí eu fazia. Aí eu fazia para a linhagem feminina do meu pai. E aí eu ia sentindo. Aí eu sentia minha irmã, sentia meus primos, sentia, sei lá, quem ia chegando, as pessoas do trabalho, conhecidos ou não conhecidos, e eu ia fazendo Ho'oponopono na medida em que aquilo ia chegando para mim. Porque o Ho'oponopono, para mim, ele é um trabalho onde eu limpo em mim tudo que ressoa com aquelas situações. Então, eu estou assumindo a minha responsabilidade sobre aquela situação que está acontecendo na minha vida, né? Ou que eu tenho em relação a determinadas pessoas. A gente sabe que a gente chega aqui ao planeta, a gente não está zerado. A gente não está zerado. Então, a gente traz muita coisa aqui no nosso DNA. E a gente muda o passado. A gente muda o passado. A gente precisa parar de dizer que a gente não muda. A gente muda sim. Porque tudo acontece simultaneamente. A gente muda não só o passado, a gente consegue mudar nossos corpos hoje. Doenças instaladas. Tudo. A gente muda tudo. A gente consegue. É porque o passado, eu cito o passado aqui como referência, porque as pessoas dizem assim, o passado não se muda. Muda. Né? E eu mudando o passado, eu mudo as doenças. Né? Eu mudo toda o reflexo energético que está na minha família, né? Na minha ancestralidade. Então, eu usei muito tempo o Ho'oponopono. E o Ho'oponopono sinto muito, me perdoe, eu te amo.
e eu sou grato. E aí nós temos o Ho Oponopono da nova era, onde foi retirada a frase sinto muito e me perdoe. Então, o Ho Oponopono da nova era é eu aceito, eu te amo e eu sou grato. Então, eu aceito. O que que eu aceito? Eu aceito o que veio para mim. Eu permito simplesmente que seja. Não. Fátima está te Entendeu? perguntando aí, como irá o Ho Oponopono? Com a intenção para alguma coisa ou para alguém? Como fazer deve ser, né? Deve ser. Como Intenção, fazer? como botar Primeiro, alguém, o Ho fazer Oponopono para mim, o Ho Oponopono você sempre começa com você, né? O antigo. Eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo e eu sou grato. E você segue a energia. E você vai ver em que momento você pode trocar para ir para uma pessoa ou para uma situação. E aí você vai fazendo. Gente, tem muito Ho Oponopono na internet. Dá para você pegar assim, Ho Oponopono, oração original. Eu gosto muito desse, tá? E aí você vai lá. Quando eu me separei da segunda vez, eu já contei em algumas ocasiões que foi muito dolorido para mim, né? E eu chorava muito. Isso me doía fisicamente. E eu me curei com o Ho Oponopono. Eu botava o Ho Oponopono a noite inteira. Eu dormia com o Ho Oponopono tocando do lado. Eu começava a pegar no sono conscientemente e depois eu ouvia a noite inteira. Gente, foi maravilhoso. Totalmente curado. Porque eu já vou entrar em outro assunto, gente. Contar as minhas histórias. Eu descobri depois, né, dessa separação, que eu já tinha vivido com essa pessoa há alguns séculos atrás, no mesmo local que nós estávamos, né, que era em Portugal. Então, foi muito interessante eu fazer uma regressão de memória, uma hipnoterapia, uma sessão de hipnoterapia, onde eu estive no local, lá em Portugal, onde nós nos conhecemos e descobri por que a gente teve essa história lá e tal. Mas, enfim, foi o Ho Oponopono, né, que limpou e curou isso tudo em mim. Então, hoje, o Ho Oponopono, o atual Ho Oponopono, que é o da nova era, ele tirou o me perdoe e eu sinto muito, né? Eu aceito o que é. Aconteceu qualquer coisa lá na minha vida. Gente, eu criei aquilo. O universo veio e me entregou. Por quê? Porque eu sintonizei com aquilo, eu me conectei com aquilo. O universo não é de infinitas possibilidades. Se infinitas possibilidades estão todas aí disponíveis. Qual é a que eu colapso nessa realidade? Aquela que eu estou em sintonia energética, é frequencial, gente. É frequencial. Então, assim, eu crio manifesto, eu crio manifesto, eu crio manifesto. Aí você diz, mas eu não estou criando o que eu quero. Porque você da está botando mesma forma, energia Beth. que não quer. Né? E Diga aí. aí eu só inserir aqui uma coisa, da mesma forma que vocês criam, vocês descriam, tá? Não a gente vai vivendo essas culpas, essas. Você sabe que a maioria das doenças físicas e psicossomáticas são resultados daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente vive, dos abusos que a gente pratica com nossos corpos, né? Do não olhar para si mesmo. Mas, independente disso, nós já temos hoje câmaras de regeneração. Nossos trabalhos que a gente faz hoje, muito breve nós já teremos as bed meds aqui, muito breve, já existem, né? Mas são para poucas pessoas que elas estão restritas, para aqueles que dominam ainda a Matrix. Mas nossos trabalhos, essas câmaras de regeneração, nada mais são do que isso. Quando vocês fazem um atendimento conosco e são levados para as câmaras de regeneração, exatamente já fala regeneração. Você pode sim, desde que você crie, desde que você queira, desde que você entenda
que você pode mudar essa situação, você pode mudar a sua situação física. Um amigo me disse essa semana, o estrago já está feito. Houve um estrago, né? Vamos, então, olhar para o outro lado e tirar e descriar esse estrago? Mesmo fisicamente é passível disso acontecer. É muito passível disso acontecer. Para aí, pode falar e terminar as palavras. Eu vou finalizar só dizendo aqui para gente que para a gente sair da roda do karma, para a gente soltar verdadeiramente a roda de Sansara, onde eu sou culpado, onde eu sou vítima ou eu sou algoz, a gente precisa soltar o perdão. A gente precisa entender que a gente não precisa perdoar. A gente precisa expandir a consciência. Na expansão da consciência, eu vejo tudo. Exato. De outra forma. Então, é hora de soltar tudo que é da velha energia, para a gente poder viver a nova energia. Senão, a gente não dá o salto, o passo que a gente precisa para viver como um novo humano. Exato. Vamos aqui, então, pensando aqui, o verdadeiro perdão, para mim, é não devolver para outra pessoa na mesma a ofensa no mesmo grau que ela foi nos dirigida, né? Silenciar, é tirar o peso disso. E é nessa expansão que nós estamos aqui galgando um degrau, step by step, um degrau a cada vez, é que a gente vai conseguir soltar o velho para que o novo se instale. Precisamos de abrir espaço para que o novo se instale. E é isso. Nós ainda estamos aqui na Terra. E ainda ficaremos um bom tempo aqui. Se escolher. Se escolher. Isso, é tudo ressonância, né? Deus, a fonte, não vai chegar aqui. Você vai para cá, você vai para cá. Você vai pegar a fila da esquerda, você vai pegar a fila da direita. Não, é ressonância. É quociente energético. Aonde que você vibra? Aqui ou aqui? É tudo você que escolhe. São as escolhas do seu dia a dia. Isso é ponto pacífico. A gente fala isso todas as vezes, fica redundante, mas não tem jeito. É a mesma história, tudo se resume. Está dentro de você, as escolhas que você faz, né? E o crescimento espiritual. É a busca incessante pelo autoconhecimento. E quando você começa a se autoconhecer, você começa a soltar, a desapegar essas linhas, que são aquelas linhas que nos ligavam a essa velha grade planetária. Como é o nome delas? Eu esqueci, não é axiotonais, não. Axiotonais é as outras, né? São aquelas horizontais. Estou falando da grade magnética? Acho que são as axiotonais mesmo. São linhas que nos ligam à grade, ou seja, cada vez que você vai desprendendo aquilo ali, ó, que você vai deixando para trás algum desapego, ou deixando medos, desapegos, alguma coisa, você vai desconectando esses fiozinhos que te prendiam a essa velha grade magnética. Daí você começa, então, a começar a sutilizar os seus corpos, você começa, então, a fazer uma conexão com a nova grade planetária, como cristais. Nós estamos aqui como pilares para ancorar essa nova grade que está aqui, sendo criada por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, por essa massa crítica que nós já conseguimos formar. Essa massa crítica que conseguimos manter até então, que está fazendo ser possível essa ascensão de nós humanos, de uma parte de nós. Estamos trazendo a energia crística
mas para vivê-las aqui como humanos, trazendo elas para a nossa realidade. Não é buscando estar todo o tempo lá voando, tá? Não. A gente tem que aterrar isso em nós. Nós temos que trazer essa energia aqui, para dentro de nós. Somos postes, somos colunas que estamos construindo essa nova grade planetária. Então, soltem, desapeguem, tirem essas linhas que te prendem às velhas energias. Deixe o novo vir, deixe o novo renascer. E assim, a gente agradece. Deixa eu só dar uma lida aqui, porque algumas pessoas colocaram aqui a Eliane. Vamos lá, a Fátima já respondeu o que você falou. E aqui, para terminar, em uma viagem fora do corpo, o mestre Kahuna me diz que a oração do Ho Oponopono é semelhante ao Pai Nosso. Gente, oração é tudo, porque é o momento que você conecta a sua alma. A gente sai um pouco do ego e traz a conexão com a nossa alma, com o nosso espírito. Tem comprovação disso nos escritos do propagador do Ho Oponopono, Dr. Liu. Exatamente, ok? Eu lavo com gotas de orvalho toda a memória de dor. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Isso é o velho Ho Oponopono, né? Que a Beth falou. Beth, fala aí o nome do Ho Oponopono que você citou aí para eu colocar. Eu aceito, eu te amo, eu sou grata. No YouTube para eles procurarem? Sim, oração do Ho Oponopono original. Vou colocar aqui. Não é Ho Oponopono, oração original. Hã? Ho Oponopono, oração original. Ah. Opono. Opa! Olha, eu tô achando eu tentei entrar aqui, mas não consegui. Porque eu queria colocar o link aí. Mas a minha internet aqui tá lenta. Oração original. Eu vou deixar também gravado no descritivo da live, tá? Ho Oponopono, oração original. Tá aí com o nome de Marise Dalino, porque o canal é de Marise. Crianças, então, muito obrigada. Beth, como sempre, você é luz, você traz uma lucidez muito grande para tudo que a gente está aqui. Eu sou grata a você eternamente por ser minha mestra, por ser minha parceira, por ser minha mãe, minha irmã, minha colega. Eu te respeito e eu te honro. Gratidão a todos. A recíproca é verdadeira. Isso. Então, vamos procurar também lá no canal do Dan, do Andrômeda underline M3K, que é o canal dele no Insta. Boa noite para vocês, que essa semana seja uma semana de muita luz, que vocês consigam pensar e refletir sobre esses temas que a gente trouxe para vocês, sobre o desapego da última live. Quem não assistiu, assista, porque foi muito interessante, foi um tema que trouxe reflexões grandes, e essa também, bastante reflexões, e é aquilo que a gente fala. E vamos repetir mais uma vez, se ressoar para você, ok. Se não ressoar, deixe passar. Tá tudo certo. Né? Gratidão imensa, beijo no coração. Gratidão, Yara, eu te amo. Também te amo. Tchau. Oi.